Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. O texto desta segunda leitura se encontra lá em 1 Coríntios 15, de 20 a 27a, que nos diz assim: Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Amados irmãos e irmãs, preste bem atenção. Muita gente, quando vai olhar a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, não entende muito bem. E aí é uma falha de catequese, de Mariologia. Porque, na verdade, a visão da Mariologia é que tudo aquilo que a gente entende sobre Nossa Senhora acaba apontando para a Igreja, acaba apontando para nós de modo particular e, obviamente, acaba apontando para o próprio Jesus Cristo. Então, veja, quando o versículo 20 diz assim, Cristo ressuscitou dos mortos, fala sobre a ressurreição de Jesus, que é um fato de fé, não tem mais o que questionar. Mas ele diz, como primícias dos que morreram, ou seja, como o primeiro entre todos os outros. E o texto continua dizendo, por um homem veio a morte, também por ele vai vir a ressurreição. Né? Depois, no versículo 23, diz que Cristo ressuscita como o primeiro, e depois os que pertencem a Cristo também vão ressuscitar por ocasião de sua vinda. Então, quando Jesus um dia voltar, o restante vai poder ressuscitar também. Só que vamos lá. Vamos aqui fazer uma análise teológica da coisa. Todo aquele que pertence a Cristo também vai ressuscitar, portanto, Maria pertencia totalmente a Cristo. Só que temos um problema. Maria é imaculada. Maria não tem pecado. E o que acontece? O salário do pecado é a morte eterna. Jesus não fica preso à morte porque Jesus não tem pecado. Porque Jesus é Deus. Ele vence a morte. Por isso que ele ressuscita logo. Os santos, embora já estejam no céu, em sua vida chegaram a pecar em algum momento. Então eles esperam também a segunda vinda de Cristo, como um dia eu também vou morrer, você vai morrer, e se na minha vida eu fiz a coisa certa, eu também vou ter que esperar a sua segunda vinda para ressuscitar. Mas por que Maria iria esperar? Por que Maria, se ela nunca pecou, ela precisaria estar presa à morte? Porque se a gente parar para refletir, se o salário do pecado é a morte, o que nos prende à morte é o pecado e suas consequências. Quando eu falo de consequências, não é você entender, por exemplo, a seguinte ideia. Digamos que eu matei uma pessoa. Aí eu vou para o padre, me confesso, o sacramento da confissão vai, de fato, perdoar o meu pecado, mas as consequências não voltam atrás. Então, por exemplo, aquela pessoa que eu matei, ela não vai voltar à vida. E a teologia vai chamar, então, das penas. Né? Então, existem consequências do pecado que ainda vão permanecer vivas e que o sacramento da confissão não vai resolver. Ele não é como uma bucha ou uma borracha que apaga os erros que eu cometi na vida do outro no passado. Né? Isso não vai acontecer. É por esse motivo, por exemplo, que a igreja vai trazer as indulgências, que elas apagam essas penas, pouco a pouco, né? Então, quando a gente morre, mesmo que eu tivesse aí 100% sem pecado, mas já que eu cometi pecado alguma vez, existem penas que eu preciso pagar. E essas penas a igreja vai entender que é o estado de purificação que nós damos o nome de purgatório. Que nada mais é do que esse tempo de purificação, ponto final. Só que Maria não tem pena, né? Porque Maria, na verdade, ela não pecou. Não existem consequências para que Maria tenha que ficar um tempo no purgatório. Não existe aqui lógica de Maria ter que esperar alguma coisa porque Maria não pecou, por graça de Deus. Então,
Quando eu entendo essa dinâmica, agora faz total sentido eu compreender a definição desse dogma, de que Maria foi levada. Ela não pode ir sozinha, porque ela não tem poder nenhum para isso, mas ela foi elevada ao céu. Agora, lembra que eu falava no início que muita gente não entende a solenidade e acha que ela só aponta para Maria, porque acha que ela só aponta para Jesus, porque acha isso, aquilo. Então, ela também aponta para a igreja. Por quê? Quando eu olho para a leitura, eu entendo que Jesus foi o primeiro. Agora eu já entendo que Maria foi a segunda. E agora eu fico, meu Deus do céu, que a igreja seja a terceira, porque a igreja vai ser a terceira. E para isso eu quero lutar pela santidade, porque eu quero ir para o céu também. Assim como Maria está no céu, eu também quero estar um dia lá. Assim como Maria está no céu de corpo e alma, eu aguardo ansiosamente por esse momento. Mas eu não aguardo de braços cruzados. Eu aguardo buscando viver uma vida santa. E a santidade consiste em quê, José Lucas? Parecer com Jesus. Quanto mais eu busco imitá-lo, quanto mais eu busco parecer com ele, mais eu estou trilhando caminhos para o céu. Então olhar para essa solenidade e dizer assim, nossa, coisa boa, ó, eu tenho esperança no céu. Porque Jesus já abriu a porta do céu para Maria, já vem lá de corpo e alma. Eita, agora é que eu sei que eu estou mais perto. Agora é que eu tenho mais certeza do que antes. Essa é a nossa visão. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.